Agora é a hora de estar em cena. Lembre os seus alunos que a história, ela é como um presente. Ela é um convite para se fazer uma trajetória juntos. É preciso que os alunos convidem as pessoas que estão ouvindo para fazer um caminho junto. E é preciso, acho que a coisa mais importante de todas, é preciso olhar nos olhos. É preciso que os alunos olhem nos olhos dos outros e vejam, será que o público está indo comigo? Será que essas pessoas estão me acompanhando nessa travessia? O presente, ele foi compartilhado entre os narradores. Mas agora é hora de dar esse presente para quem está. O livro do professor tem uma atividade que é a atividade 9, que fala dos começos. Como as histórias costumam começar em várias culturas. Como é que eu falo do tempo, como é que eu contextualizo essa história no que já aconteceu. Mas é importante a gente lembrar que esse momento do encontro é a primeira vez. É a primeira vez que o narrador vai encontrar o seu público. Que o narrador vai ser olhado pelo seu público. É importante que esse convite seja feito de uma maneira cuidadosa, ritualística. É hora de começar a contar a história. O narrador vai encontrar o seu público e vai fazer para ele um convite. E o instrumento para fazer essa história acontecer é o corpo. Agora é hora do aquecimento. Eu queria ensinar para vocês como que a gente se aquece. Vamos pensar num jogador de futebol. Quando o jogador de futebol está na vida, está indo na padaria, está indo levar o filho à escola, ele é como a gente, ele tem um corpo parecido com a gente, é um corpo que está no cotidiano, que está no dia a dia. O momento de contar a história precisa de um corpo aquecido, presente, inteiro. Precisa do jogador quando ele está no meio do campeonato, num jogo importante, com a bola no pé para marcar o pênalti. Ele está com o corpo inteiro acordado. Ele está vivo, ele está com os olhos brilhantes. É esse estado de presença que a gente quer atingir. Como é que a gente faz isso? Pulem, sejam prontos para a brincadeira, façam massagem uns nos outros, olhem nos olhos, deem risada, se espreguicem, deixem seus corpos moles, acordados, flexíveis e ao mesmo tempo presentes, animados, como se vocês fossem cobrar um pênalti. Para contar uma história e ser ouvido, é preciso falar um pouco mais alto do que o normal. Mas não há nada numa narrativa mais bonito do que escutar a voz da pessoa de verdade, do que a pessoa é. Não há nada mais bonito do que a pessoa ser ela mesma, do que a voz ser a voz da pessoa, do que a pessoa estar habitada das suas próprias intensidades, do que ela é, do seu modo de falar, do seu modo de ser. Não precisa enfeitar a voz. Existe um parâmetro importante que se chama expansão e um outro parâmetro que se chama encaminhamento. A história precisa dos dois ingredientes. Precisa tanto de expansão quanto de encaminhamento. Vamos começar pelo encaminhamento. A história precisa andar. A história precisa ir para algum lugar. Precisa começar, precisa se desenvolver, precisa chegar em algum lugar e precisa de um desfecho. Esse é o encaminhamento. É o momento de olhar para os detalhes. É o momento da descrição cuidadosa. É o momento da graça. É o momento de retomar o que já foi falado. É o momento de fazer uma pergunta. É importante que as crianças possam passar pelas duas coisas. Possam contar a história em detalhes, sem esquecer que a história precisa correr. Mas também não correr simplesmente sem colocar o seu coração na história. Saber que uma história que corre precisa de alguns momentos de pausa, de silêncio, de detalhamento. Esse momento de detalhamento faz com que o público venha com a gente, entre na história. Algumas crianças são muito imaginativas, têm facilidades em criar, descrever os detalhes, inventar coisas novas. Deixa essas crianças no papel do narrador, no momento em que o narrador expande a história. Agora, se a história começar a se perder em detalhes, começar a ficar muito confusa, peça para que a criança encaminhe a história. Peça para que ela siga. Pergunte para ela qual é a próxima coisa. Isso vai regular o ritmo da história. O que eu vou fazer agora com vocês. São pequenas perguntas. Uma pergunta vermelha, bem viva. Uma pergunta rosa, um pouco mais delicada. Um pouco de vento, porque está ventando agora. Vou amarrar as perguntas e os fios, como se eu falasse das histórias das pessoas que se encontraram. Para fazer esse projeto, eu encontrei algumas histórias. E levei para vocês algumas histórias minhas.
ajudá-los a encontrarem as histórias dos alunos. Esse aqui é um encontro entre essa história vermelha e essa história rosa. Eu vou colocar esse objeto aqui desejando bons encontros. Desejando que por todos os fios e todas as perguntas sem respostas possam ser acolhidas. Quando eu conto histórias, eu uso alguns objetos. Eu chamo esses objetos de objetos ressignificados. São coisas para as quais a gente vai olhar e vai perguntar para que servem. Aquelas que a gente pode fazer com elas. E a gente vai transformar essas coisas em novas coisas. Eu acredito que se a gente pode pegar uma coisa concreta, um objeto, e transformar esse objeto, a gente também pode fazer isso nas coisas que a gente vê. Isso aqui é um sifão de pilhas, certo? Se eu fizer assim, ele tem um som bom. Se eu fizer assim, pode ser uma minhoca, ou pode ser uma sanfona. Se eu fizer assim, pode ser uma hélice. Se eu fizer assim, pode ser uma luneta. Se eu fizer assim, alô, uma criança me disse que é um contador de segredos para você mesmo. Isso aqui foi um presente. Eu ganhei da mãe de uma criança que sempre vai nas histórias. É uma forma de vela. É uma bola. Essa bola de metal eu gosto de chamar de vazio. São duas faltas. Algumas faltas são assim. E outras faltas são assim, com um buraco no meio. Dessas faltas aqui a gente pode sempre tentar preencher, porque nunca vão ser preenchidas, a gente nunca vai ficar completo. Quando duas faltas se encontram, existe uma completude, existe o amor. Eu gosto muito de usar para representar um encontro de amor. Lembrando que o amor nunca vai preencher todas as faltas, que a gente sempre vai desejar outras coisas. Isso aqui também pode ser um peito, também pode ser um olho, isso aqui também pode ser um ouvido, isso aqui também pode ser uma bola de cristal, e isso aqui pode ser tantas outras coisas que as crianças vão ensinar vocês, professores, a entender. Esse aqui é um objeto que todo mundo conhece, é uma fita métrica. A fita métrica ela é usada na contação de histórias por mim para marcar o tempo. Ela fala de uma coisa que tem tamanho, de uma coisa que pode ser medida. Aqui a história começa. Aqui a história se desenrola, que ela está no meio. Esse momento, o final, é o momento do feliz estar assim. Essa é a trajetória que a gente vai percorrer. Agora, quando vocês encontrarem uma fita métrica, não se esqueçam que se a fita pode medir algumas coisas, a maioria das coisas não podem ser medidas. A gente pode falar com a fita, porque a gente pode colocar num tamanho, numa caixa, num número. Mas a maioria das coisas, as mais importantes, não cabem em nenhuma caixa. Cabem em nenhum número. São coisas incomensuráveis. E é sobre essa dificuldade de medir as coisas, e sobre a sensação de encontrar coisas de tamanho indefinido, que falam a maior parte das histórias. Sobre ser grande, ser pequeno, e como lidar com isso.